Mais informação chegando para você. Tragédia na mata. Incêndio florestal na reserva 251, perto de Santa Maria. Mata 2 homens. Polícia Civil e Corpo de Bombeiros trabalham na identificação dessas pessoas. Quem tem mais detalhes é o Williane Rodrigues. Willy, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Boa noite para você, boa noite a todos. Nós acabamos de chegar aqui na região de mata entre São Sebastião e Santa Maria, onde ocorreu o incêndio florestal, e todas as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, tá todo mundo aqui empenhado para resolver, para ver o que realmente aconteceu. O fato é que 2 homens morreram carbonizados, infelizmente. Ao meu lado está o João, que é morador aqui da região do Tororó já há algum tempo. E o João estava me contando que ele chegou cedo, aqui por volta das 11 horas da manhã, já tinha começado o incêndio e acompanhou tudo. Inclusive, ele viu, infelizmente, os corpos carbonizados. Conta pra gente como aconteceu, como tudo aconteceu, desde quando o senhor chegou aqui. Eu cheguei por volta mais ou menos de 11h30, quando o incêndio começou da pista para cá. Tinha um caminhão-pipa apagando o fogo desse lado de cá, entendeu? E a gente combateu na parte de baixo, a gente conseguiu combater antes de chegar na mata, antes de chegar nas residências também, que eu sou morador daqui. Só que o caminhão-pipa entrou com os 2 funcionários para dentro da mata, para poder apagar o fogo. 2 estavam no solo e o motorista dirigindo o caminhão. Mas quando o fogo muito intenso, o motorista, não sei o que aconteceu, que ele escapou, saiu. Mas os 2 funcionários que estavam na parte de baixo não conseguiu. Aí, infelizmente, não conseguiu sair e morreu carbonizado. Eles estavam com alguma proteção ou estavam sem nada? Pelo jeito, nada. Lá só tá mesmo, pelo que eu presenciei lá, que foi eu que achei os corpos, né? Que ele pediu socorro lá embaixo, o motorista, e a gente veio e conseguiu achar. Ele não conseguiu, quem achou foi eu. Eu e outro funcionário meu, entendeu? Então eles não têm proteção. Tá pelo jeito de tênis. É comum nessa época do ano muito incêndio florestal aqui nessa área, né? Mas já aconteceu outro tipo de acidente desta forma, dessa proporção, desta gravidade? Há 4 anos atrás aconteceu. Então essa mata aqui, esse local aqui, já está bem, uma mata bem, assim, um mato alto, e a vegetação baixa por baixo. Então o que acontece? Isso aqui virou um pavio de pólvora, entendeu? Então o fogo que ia pegar aqui, com certeza esse ano, isso aqui não estava para acontecer. Aconteceu que esse fogo foi grande proporção e aí aconteceu isso, mas tinha 4 anos que não pegava fogo aqui. A gente já começou no período de seca, né? A gente já está muitos dias sem chuva. No decorrer da estrada, a gente veio pela BR-251, a gente viu que realmente a área de mata está bem seca. E a gente estava até comentando, né? Qualquer faísca proporciona um fogo enorme. Henrique, quer falar comigo? Quero sim, Willy. Vê com o João, por favor. Ele conhecia essas pessoas que acabaram sendo vítimas dessa tragédia ao tentar apagar esse fogo aí na região, perto de algumas residências? Vou falar com ele, Henrique, vou perguntar. O Henrique está perguntando se o senhor já tinha visto essas pessoas por perto, se o senhor conhecia essas pessoas. Não conheço, mas eles sempre estão fazendo prevenção de fogo aqui. O IBRAM, o CMBio, o bombeiro, eles sempre fazem prevenção de fogo aqui, mas aqui não foi por causa de prevenção de fogo. Isso aqui foi um crime, né? Aconteceu fogo aqui para cima que desceu. Então eles sempre estão fazendo essa prevenção aqui. E inclusive até... Eles fizeram um trabalho então voluntário, provavelmente. Eles sempre ajudam no combate ao fogo. Combate ao incêndio, isso. E o pessoal do IBRAM, eles fizeram aqui o aceiro, entendeu? Eles estão sempre trabalhando nessa área aqui, cuidando dessa área. Essa semana mesmo estava fazendo um aceiro, foi feito o aceiro, mas o fogo pegou depois do aceiro, entendeu? Inclusive, a gente está confirmando e, obviamente... Oi, Henrique, me desculpa, é só para a gente poder tentar entender ainda melhor essa tragédia e a morte dessas 2 pessoas, né? Chegou a confirmação aqui que eles trabalham no IBGE. Ele fala num caminhão-pipa que chegou para auxiliar aí no momento de desespero, já que o fogo aproximava de algumas casas. Ele próprio, né, disse que participou dessa ação, né, contra esse fogo.
É um carro-pipa e essas duas pessoas estavam ao lado desse motorista. A gente queria entender um pouco melhor isso. Vê se ele pode te ajudar nesse entendimento, Willy, por favor, já que chega a informação que eram duas pessoas funcionárias do IBGE. Isso, chegou a informação lá no estúdio que realmente eram duas pessoas do IBGE. Ele estava me falando, conversando aqui em off, dizendo que essas duas pessoas estavam com o uniforme, né, com a logo deste órgão. Não é comum, não é de responsabilidade do órgão, do IBGE, fazer esse tipo de trabalho. Então, o que se suspeita é que eles estivessem fazendo trabalho voluntário, já que há algum tempo, né, o senhor já tinha visto o trabalho deles, assim, de forma voluntária, para apagar, para combater essas chamas. Então, realmente, quando o senhor visualizou, eles estavam com a logo, acabou de chegar a confirmação. Isso, ele estava com a blusinha, né, do IBGE, né, e ele estava nessa direção, na estrada, mas só que eles entraram depois do fogo, e o fogo, na proporção que estava, chegou até o caminhão. O motorista do caminhão conseguiu sair, né, escapar, mas os dois que estavam no solo não conseguiu e, infelizmente... O caminhão-pipa não estava identificado? Caminhão-pipa não está identificado. Então, somente o uniforme. O que... vem para cá, João, para o carro do Corpo de Bombeiros passar. Eles estão fazendo o trabalho agora. Henrique, a gente vai conversar ainda com o tenente do Corpo de Bombeiros, que está aqui pertinho, para a gente saber como foi a dinâmica desse atendimento. João, daqui a pouco a gente volta a falar com o senhor. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de combate ao fogo. O senhor que mora aqui há bastante tempo e ajuda no trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos falar agora com o tenente, o Jean, que está aqui comandando toda a operação. Willy, o Corpo de Bombeiros chegou por volta de que horas? Willy. Tenente. Peraí, só um minutinho que o Henrique quer falar com a gente. Willy, me permita, antes de você entrevistar o Corpo de Bombeiros, eu dar uma informação aqui, que eu confesso que com toda a minha experiência em cobertura jornalística de incêndio florestal, eu não tinha conhecimento. Então, se com muita humildade eu digo que não tinha conhecimento dessa informação aqui, eu acho que muitas pessoas que nos acompanham nessa grande audiência do nosso programa aqui na Record também não saibam dessa informação, porque ficamos todos muito curiosos, né? E eu lhe perguntava o porquê da presença de dois funcionários do IBGE no combate ao fogo. O combate ao fogo nessa região da cidade, perto de Santa Maria. E eu recebo aqui uma nota oficial do IBGE dizendo o seguinte, Willy: o IBGE, através da sua reserva ecológica Record, participa ativamente no combate e prevenção de incêndios florestais no Distrito Federal. A reserva integra o Plano de Ação e Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal e realiza diversas ações, como a criação de aceiros com fogo ao longo das rodovias que cortam a área e atividades de conscientização. Aí está, o IBGE, sim, ao lado de Corpo de Bombeiros e tantas outras instituições, combatem sim incêndios florestais também aqui no Distrito Federal. Pois não, Willy. Olha que legal essa informação, né? Originalmente eles não teriam essa responsabilidade, mas que legal essa informação de que sim, eles fazem esse trabalho aí paralelo aos outros trabalhos que eles realizam originalmente. Tenente, retomando aqui ao trabalho de operação, vocês chegaram que horas? Vocês receberam o chamado que horas? O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 13 horas e 27 minutos. E a partir de então deslocamos várias viaturas, começou o combate. Alguns minutos depois tivemos também o apoio aéreo, nosso Nimbus, com água jogado de cima. E de lá para cá foi discorrendo o incêndio até agora há pouco ainda com bastante intensidade. Quando vocês chegaram, vocês fizeram uma varredura, ainda tinha bastante fogo? Quando o nosso pessoal chegou, né, porque eu não estava no local no momento, eles começaram a combater por um lado, porque geralmente o comandante da operação, ele escolhe o momento certo, a hora certa e o lado certo, levando em consideração alguns fatores, como vento, por exemplo, e aceiros naturais ou aceiros que já existem no local. Então eles começaram a combater pelo outro lado, contrário a este daqui, e vieram combatendo de lá para este lado. Enquanto a gente ficou sabendo que o senhor João, como já falou anteriormente com você, ele estava deste lado com outra pessoa combatendo também, porque ele é morador aqui da região. Então, mas o Corpo de Bombeiros estava do outro flanco.
Tenente, eu vou voltar com o Henrique, que quer interagir com a gente. Henrique, eu volto com você. Segura o coronel, por favor, aí, que eu também quero conversar com ele, mas eu preciso mostrar agora mais uma vez a ação de um desses moradores da região que filmou o que estava acontecendo no momento exato desse incêndio florestal. Aperta o botão. Igor, costuma chegar aqui, cara, no final. Eles mandaram colocar. Onde ele tá aqui, ó, os bambu ali, ó. Nossa chácara tá aqui, ó. Onde ele tá aqui, nós não tá deixando ele passar da estrada pra cá, nós tá pagando que tá na Essa é a beira. preocupação desses moradores, né? À medida que o incêndio ia aumentando, eles entraram em desespero também para tentar fazer alguma coisa, né? Até a ação mais efetiva do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, também nessa região. Esse homem chega a flagrar um animal ali, ó. A bandeira aqui, moço, correndo fogo, ó. Olha o tamanho dele. Ah, vai morrer. Olha o tamanho desse tamanho da bandeira, coitado. Queimando aqui no fogo, ó. Vai morrer. Entra aí não, moço. Vai morrer. Entrou no meio do fogo, ó. Olha o tamanho, moço. Ah, agora foi bom, engraçado. Aí está o registro desses moradores na região que recebemos aqui na Record e a altura do fogo, né? O fogo realmente consumiu essa área com muita rapidez. Ô Willy, eu queria saber do coronel. Tá me ouvindo, Willy? Oi, Willy. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, Henrique. Willy, eu queria saber do coronel se o Corpo de Bombeiros sabia dessa ação do IBGE aí nessa região no dia de hoje. Acompanhava também essa ação do IBGE no combate ao fogo. Vem pra cá. Tenente, deixa eu só passar um carro da polícia aqui, que eles precisam continuar a operação aqui de perícia. Tenente, conta pra gente, essa história do IBGE ajudar aqui, né, com caminhão-pipa, isso pegou de surpresa muita gente. Essa informação já foi confirmada lá. Isso pegou de surpresa até o pessoal, né, que está na operação, porque realmente, originalmente, não é a função do IBGE. Mas o IBGE enviou uma nota para a nossa equipe, para a nossa produção, dizendo que já é de costume eles auxiliarem, então, esse trabalho no combate ao fogo nas reservas aqui do Distrito Federal. É realmente um trabalho efetivo do órgão constantemente? Já tem como costume, né, de ter esse apoio, trabalhar os órgãos do governo juntos. No entanto, o Corpo de Bombeiros, em geral, quando ele é chamado para uma ocorrência, ele atua conforme as estratégias traçadas, específicas pelo Corpo de Bombeiros naquela área, naquele lugar. Neste caso, hoje, nossa guarnição, nossas guarnições, equipe, nós viemos com 7, 8 equipes para cá, além do suporte aéreo, não tinham essa informação de que o IBGE estava aqui, pelo menos a equipe que estava no campo. Né? Então, o Corpo de Bombeiros combateu normalmente, como sempre o faz. Mas já existiram outras possibilidades, outros incêndios que tiveram esse apoio do IBGE também? Ou é a primeira vez? Neste momento eu não consigo confirmar se teve ou não. É o que eu digo, né? Assim, realmente é uma surpresa para todos nós, né? Esse apoio. E que bom que a gente agora sabe que tem esse apoio do IBGE com relação ao combate ao fogo, e que a gente vai, inclusive, precisar muito, né? Ao longo dos meses aí de seca, agosto, setembro, que estão começando. Então, assim, é importante, mas eu acho que não era tão divulgado esse trabalho, essa atividade do IBGE com relação ao combate a incêndios, né? Enfim, voltando à história, né, desse caso, infelizmente, dessa tragédia, esses 2 homens, né, que foram mortos aqui, carbonizados. Então, quando vocês chegaram, o fogo, ele estava como? As labaredas estavam grandes, já estavam mais amenas? Não, quando o Corpo de Bombeiros chegou, logo no início, o fogo estava no ápice, até pelo horário, volta de 13h30 às 14 horas, o tempo quente, bem propício, e o capim, a vegetação neste local é uma vegetação que estava bem seca, alta e volumosa. Então, tudo adequado para que o incêndio fosse grande, difícil de controlar. Inclusive, não foi fácil, nós ainda temos a equipe trabalhando no momento nesse local, né, no outro flanco. Então, em nenhum momento o incêndio aliviou. Ele só foi aliviando à medida que ele ia queimando. A partir do momento que ele queima, aí aquele local que foi queimado,
Então a vegetação vai sendo neutralizada e vai apagando gradativamente, ficando apenas as chamas, às vezes só a incandescência das brasas, dos resíduos sólidos que ficam. Mas enquanto o capim, a vegetação, como ela estava grande, densa e seca, em cada lugar que o fogo ia passando, as labaredas eram bem grandes e de difícil controle, inclusive. Henrique. Willy, eu queria apelar um pouco para a experiência do tenente em combate a incêndios florestais. Sobre a opinião dele, o que ele acha que pode ter acontecido? É evidente que a perícia que vai nos dizer em breve como tudo aconteceu, não é? Mas pela experiência dele, o que deve ter acontecido? Porque o carro-pipa entra, não é? Para combater o incêndio, o motorista percebe o perigo, recua. Relato do João, morador da região, que viu essa cena, ele percebe, né, o motorista recuando, e essas duas pessoas estão ali no meio desse fogo, como disse o tenente agora há pouco, muito alto, muito alto. Eu queria ouvir um pouco da experiência dele, ô Willy. Tenente, ele ouviu seu questionamento. Pela sua experiência, então, o que você acha que pode ter acontecido para provocar a morte, né? Para que eles não conseguissem sair dessa mata, enfim, que o motorista acabou saindo de uma forma que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas que esses dois não conseguissem sair da mata, né? Não conseguissem se salvar. Bem, na verdade, pela experiência que tenho, uma coisa é certa, com fogo a gente não pode brincar jamais. Então, para combater um incêndio, é necessário que se tenha conhecimento mínimo técnico e também equipamento adequado para fazê-lo. Eu não sei exatamente qual foi a circunstância que eles entraram no local. No entanto, pelo capim ser um capim alto, seco e denso, um caminhão poderia passar, sim, mas a partir do momento que o fogo tomar de conta de uma área grande, com bastante capim, do jeito que estava aqui, certamente nesse momento é onde há o perigo, porque com o vento o fogo ele pode se propagar muito rápido, tanto em altitude, em altura, né, devido à vegetação local, quanto também na expansão. Então, provavelmente o caminhão tenha entrado enquanto o fogo ainda estava, de certa forma, distante. E quando ele percebeu que o fogo estava vindo em sua direção, é o que se pode imaginar que ele viu que não dava conta, não dava para combater e talvez tenha, de certa forma, o fogo pego de surpresa os dois. Até porque a distância que eles estão da pista aqui, do acesso, é aproximadamente uns 150 metros. Então, nesse período de 150 metros, o fogo vindo na direção de pessoas, com o vento intenso, como temos nesse período que já está começando, e a vegetação, as condições climáticas adequadas, como temos aqui neste caso, é muito difícil de conseguir sair, ou correndo, ou andando, e até mesmo com um veículo. E pelo que o João falou, eles não estavam equipados, né? Estavam simplesmente com o uniforme. Henrique. Willy, eu queria saber também do tenente se o Corpo Bombeiro já tem noção do tamanho da área devastada no início da tarde até agora com relação a esse incêndio florestal e sobre a presença de animais, porque nós temos aqui o registro do vídeo de um tamanduá tentando escapar do fogo aqui. Sim, essa imagem, inclusive, é terrível, né? Um tamanduá bandeira fugindo do fogo. O senhor já tem uma perspectiva de uma avaliação, eu sei que ainda é muito recente, mas de quanto de área foi devastada? Não, nesse momento a gente não consegue ainda delimitar a área, até porque ainda temos equipes no local e só ao término da operação, ao término do combate, é que as equipes vão emitir os relatórios e aí sim teremos a área queimada devidamente medida. A gente sabe se é uma área grande, pequena, porque isso é muito relativo também. É bastante relativo, mas pelo local, por ser um local bem amplo, com bastante vegetação, a gente com certeza vai ser uma área significativa. Agora, daqui para frente, como eu disse, né, já entramos no período de seca, um período muito quente, a vegetação já totalmente dessa forma como a gente viu, né, que qualquer faísca pode resultar em um grande incêndio. Então, fica o alerta, inclusive, para as pessoas, né, não colocarem guimba de cigarro aceso nas rodovias e outras recomendações, né, Tenente?
Exato, as recomendações são sempre as mesmas, todos os anos, todas as vezes que a gente pode, a gente está reforçando, está incentivando as pessoas a terem os cuidados devidos. Jamais tentar fazer uma limpeza de um terreno, por exemplo, com fogo, não se deve fazer fogueira próxima à vegetação também de forma nenhuma. Jogar restos de cigarro, queima de cigarros em locais onde há vegetação não se recomenda. E dentre outros cuidados, né, que cada um é responsável por si, mas também é responsável pelo próximo. É isso, Henrique. Ô Willy, agora há pouco você conversou com o João, morador da região aí perto de Santa Maria, né? E ele chegou a dizer que achava que era um incêndio criminoso. É evidente que é a perícia que vai dizer em breve, né, se foi ou não foi. Queria também apelar mais uma vez para a experiência do tenente sobre essa questão de incêndio criminoso ou não. Ainda é cedo, né, tenente, para essa afirmação, né? O Henrique está falando sobre a possibilidade de ser um incêndio criminoso ou não. Ainda é cedo para a gente afirmar, existe essa possibilidade, existe, né? Mas vocês estão desconfiando de alguma coisa nesse sentido? Não, até o momento a gente uniu todas as forças para o combate, né? Não tem ainda nenhuma suspeita, também não há nenhum relato de possível incêndio criminoso. No entanto, só a perícia pode vir depois a ter a certeza do que realmente aconteceu. Tá certo, gente. Obrigada pelas informações, Henrique. Willy, por hora eu quero te agradecer demais ao Tenente Jean também pela gentileza de nos atender com todas essas informações nessa tragédia na mata perto da cidade de Santa Maria. Eu daqui a pouquinho volto com você ainda com mais informações do local. Gente, você que nessa grande audiência rotativa da televisão chegou agora aqui no nossa cidade, eu informo que infelizmente 2 pessoas morreram nesse incêndio, né? No início dessa tarde, no combate a esse incêndio, ali na região da cidade de Santa Maria. 2 funcionários do IBGE que lá estavam trabalhando, né, nesse combate. O Corpo de Bombeiros ainda está na área, perícia também da Polícia Civil na área, e daqui a pouquinho eu tenho mais informações para você.